Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o examinador mais implacável da telefonia portuguesa, o Vasco Maldonado de Correia, e os igualmente exigentes Miguel Pereira Santos e Inês André Figueiredo. São estes 3 temíveis jurados que me vão ajudar a explicar uma semana marcada pela introspeção social-democrata, pela rebelião discreta, mas em curso no Chega, e, claro, pelo ataque dos agrafadores que atingiu gravemente o Ministério da Educação. Houve muitas pessoas que me aconselharam: Fernando, não faças reformas tão profundas. E eu, porquê? Porque és capaz de ter problemas. Quem é pai sabe que esta fase não sabemos os resultados e marcar férias nesse período é imprudente. Os pais naturalmente programam as férias contando que o Governo cumpra o seu dever, cumpra as suas obrigações. Isto é de uma grande gravidade e eu exijo ao Primeiro-Ministro que peça desculpa às famílias. E o Sr. Ministro da Educação fez aqui o que o Governo faz sempre. A culpa é dos funcionários, a culpa é das famílias, a culpa é daqueles que ajudaram a montar este programa, nunca é do próprio Governo e do próprio Ministro. E a decisão que foi minha, política, com um custo que eu assumo, foi de garantir que os professores tinham os mesmos dias, ou pelo menos não eram pressionados para conseguir corrigir as provas a tempo, porque nós sabemos que isso pode ter impacto precisamente na qualidade da avaliação. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Vasco Maldonado de Correia, tenho para ti uma sopa de letras para falar de tudo o que está a acontecer com os exames nacionais. Fernando Alexandre, pelas minhas contas, já vai na segunda grande entrevista, creio que é assim. Vamos ver se até ao final da semana não dá uma terceira. Por tudo aquilo que o Ministro da Educação já disse ao longo destes últimos dias, já estás relativamente tranquilizado em relação aos exames nacionais? Achas que a coisa vai correr bem? Não estou tranquilizado porque tenho primas a fazer exames e que estão muito preocupadas. E vocês, famílias... Temos vários primos. Tem vários primos, não é? Quero esclarecer que eu não tenho nenhum D no meu nome. É uma opção tua, não vou comentar. Mas eu creio que, primeiro, esta fase... mostra que os problemas do Governo vão para lá das dificuldades negociais, do impasse à esquerda ou à direita, e os próximos meses creio que vão mostrar isso, estes problemas agora com os exames, também a pressão no sistema de saúde, a questão dos incêndios, tudo isso vai representar um grande desafio para o Governo nos próximos meses. Mas e esta semana nós falámos no sofá do Parlamento com o Alexandre Poço, que nos falava em dores de transição de um governo que quer fazer a transição digital. E isto... Mas quer fazer tanta transição que às tantas aleija, não é? Exatamente. E mostra, acima de tudo, que a quer fazer rápido demais. E eu creio que esta plataforma, eu não sou especialista em educação, nem perto disso, mas... tem os seus méritos, enfim, bem implementada, faria acelerar bastante esse processo de correção dos exames, mas eu acho que o Ministro da Educação até podia ouvir um conselho do próprio Primeiro-Ministro. Luís Montenegro esteve há umas semanas no lançamento do Amália, o nosso ChatGPT português, para simplificar demasiado, e dizia que, e na altura tinha o Ministro da Educação
na plateia, na primeira fila, e também o Ministro da Reforma do Estado dizia: não digitalize rápido demais, simplifique, e só quando estiver simplificado é que podemos digitalizar. Olhando agora para trás, talvez estivesse já a antever este tipo de problemas, mas creio que é isso. Se tentou o ano passado só com um exame e mesmo assim não correu bem. Sim. Agora levar todos os exames da mesma forma... Mostra que não foram levadas as cautelas necessárias, e por isso creio que, no fundo, e tu escreveste um artigo esta semana em que falavas do Ministro Estrela, Fernando Alexandre, mostra que se calhar é preciso um bocadinho mais cautela para as estrelas do Governo. O Vasco não é especialista em educação, mas tens um bigode que faria seguramente muita inveja a Mário Nogueira. Inês André Figueiredo, tenho uma sopa da pedra para te servir, para falar da vida interna do Chega, e porque anda tudo, tambores, à pedrada, aparentemente, no partido liderado por André Ventura. Desculpa. Fabuloso. Continua. Obrigado, Vasco. O que é que se passa afinal no Chega? Temos uma rebelião interna em curso? Isto ameaça de alguma forma um partido que até aqui era liderado quase de forma unipessoal? Para já dizer que não sei se é pelos partidos que cubro, mas eu já tive direito a muitas sopas da pedra, portanto não sei o que é que se passa. É verdade. Eu acho que há duas ideias fundamentais, e respondendo àquilo que perguntaste, que saem destas eleições internas. A primeira é que a figura de André Ventura, ou André Ventura como líder do partido, é algo unânime e não é colocada em causa por nenhuma das candidaturas, nem nas que ganharam, nem naquelas que perderam. A outra ideia é que há pessoas que estão a tentar controlar as bases do partido, com que intuito ou para fazer o que é no futuro já é um bocadinho mais difícil de prever, até porque André Ventura, pelo menos aparentemente, não está para pôr os papéis para a reforma, e porque há aqui um alerta interno muito, muito forte, e aí das várias fações do partido, que é no dia em que André Ventura sair, há uma grande probabilidade de tudo aquilo que foi construído ir por água abaixo e do partido ficar muito abaixo daquilo que tem conseguido. Mas a verdade é que isto já tinha acontecido nas últimas distritais e também nessas eleições o líder do Chega tinha pedido para os deputados não se meterem nas internas. Não é propriamente uma novidade, mas há uma agravante desta vez, que Ventura fez uma diretiva interna onde proibia essa participação, e fica claro, por muito que se negue, por muito que as pessoas venham dizer eu não participei, que isso não aconteceu. A somar a isso, eu destacaria aqui o facto de haver no Chega um crescimento flagrante de jovens com um discurso mais extremista e ligados a movimentos de extrema-direita, como é o caso da Reconquista. É um fenómeno que foi um bocadinho mais claro no Porto, onde há pelo menos 2 novos dirigentes ligados a esse grupo, e um dos vice-presidentes da lista já chegou a discursar em eventos onde defendeu a remigração. É conselheiro nacional do Chega e na verdade há uns tempos até assumiu nas redes sociais que havia o objetivo de colocar o tema no centro do discurso político do partido. Estamos a falar de Pedro Pinto Faria. E essa pessoa, na noite eleitoral, partilhou uma foto com Cristina Rodrigues, que, como sabemos, tem vindo a ganhar muito peso no partido, é muito próxima de André Ventura, e agradeceu o apoio da madrinha. Estou aqui a citar aquilo que ele disse, mas na verdade, numa leitura muito geral, digamos assim, houve uma grande mudança nas distritais a nível nacional, deputados que falharam reeleições, estruturas que mudaram de mãos em termos de fações internas, e isso tem a sua relevância. A maior questão agora vai ser o Congresso, que está previsto para os últimos meses do ano, porque, como eu dizia no início, André Ventura não é colocado em causa, mas pode ter alguma dificuldade em aprovar uma lista da direção que tem pessoas que têm vindo a criar muitos anticorpos dentro do Chega e que ficaram muito claros nestas eleições internas. Falaste de uma questão que é interessante e que pode no futuro merecer análises mais aprofundadas, que é esta ligação entre o movimento Reconquista e o Chega, e a forma como paulatinamente está a conseguir ganhar alguma influência,
quer no discurso que o partido vai tendo, quer também nos próprios órgãos internos do Chega. Há aqui o risco de o partido liderado por André Ventura começar a ser tomado por esses movimentos até aqui mais marginais? Eu diria que o primeiro risco é a juventude do Chega a ser tomada por esses movimentos, porque começou a haver uma inserção nas concelhias, na juventude, por exemplo, do Porto, mas também na juventude de Lisboa, de outros sítios, e estas pessoas têm entrado por aí. Há aqui uma nuance relevante, que é os militantes jovens do Chega não pagam cotas. Isso foi aprovado e facilita muito a entrada de muitos militantes jovens, e isso também marcou as eleições, porque houve sítios em que os jovens tiveram um grande peso na eleição das novas estruturas. E claro que a longo prazo, se houver um crescimento sustentado, estas pessoas podem perfeitamente chegar a órgãos como a direção, até porque estamos a falar, neste caso do vice-presidente do Porto, já é conselheiro nacional, portanto são pessoas que já começam a ter presença em alguns órgãos. Há aqui uma questão interessante e que podemos... é uma leitura, estou a tirar para o futuro, não sei se vai acontecer ou não, que é a questão da juventude, porque aconteceu já num congresso, e pode voltar a acontecer, uma tentativa destas pessoas de colocarem uma moção para que a juventude do Chega deixe de ser nomeada pela direção, que é o que acontece agora, e seja, exatamente, e que possa ir a votos. E aí, provavelmente, estas pessoas complicariam a vida, neste caso a Rita Matias, que é a pessoa escolhida por André Ventura para liderar essa estrutura. E, como acontece a todos, já não é assim tão jovem. Miguel Pereira Santos, tenho uma sopa de tripas para te servir. Estiveste nos 2 dias das jornadas parlamentares da AD, do PSD, vamos simplificar, e ouviste Hugo Soares dizer que este governo estava a fazer das tripas coração para levar este país para a frente. Não te pergunto se concordas ou não, nem te pergunto se gostas particularmente de tripas, mas com que impressões é que ficaste deste PSD em reflexão num período que, como o Vasco dizia no início, já parece marcado por alguma descrença crescente dos eleitores no governo em funções? Se há essa descrença, por outro lado, o Hugo Soares disse que o país está num momento de viragem e que a partir de agora é que vai ser, não é? Os próximos 3 anos da legislatura, a AD ainda vai levar a cabo mais reformas, isto aqui é só o início, mas também afastou qualquer cenário de antecipação de eleições, mais uma vez, não é? Portanto, ao contrário de Nuno Melo, que também estava nessas jornadas parlamentares, já começa a ser um hábito Nuno Melo dizer coisas que depois... Se calhar foram 2 jornadas paralelas, não é? As do CDS e as do PST. Mas parece que as duas coisas não condizem bem, não é? Como é que nós vamos ter mais 3 anos de um governo minoritário sem assumir um parceiro preferencial e acreditamos que vamos conseguir transformar o país e levar a cabo as grandes reformas que são possíveis. E pareceu-me, da reflexão que foi feita nas jornadas parlamentares, de que o voto contra do Chega à proposta da reforma laboral marcou efetivamente um ponto de... esse sim foi um momento de viragem desta legislatura, porque se no início o governo estava a encostar-se ao Chega para passar os diplomas mais polémicos, que taticamente até fazia sentido, não é? Porque vínhamos de 8 anos de governação socialista, portanto faria sentido procurar esse contraponto. Agora sim, eu penso que o governo do PSD-CDS percebeu que vai ter que jogar com os dois lados e finalmente a teoria dos 3 blocos de Rui Tavares está em prática no nosso Parlamento. É o grande vencedor dos últimos dias. Não sei o que é que me choca mais, se tu mencionares o CDS como parte do governo ou se tu citas Rui Tavares. Mas enfim, é o que é, a opinião é livre e tu também tens direito a ela. Vasco, uma última nota para ti. António José Seguro
tem estado relativamente discreto, como é seu hábito. Apanágio, sim. Como é seu apanágio. Esta semana, com o caos nos exames nacionais, lá fez... Lá dizer que está atento. Lá veio fazer prova de vida, não fosse o país achar que tinha ficado sem Presidente da República. O que é que perspectivas do que será a relação entre António José Seguro e o Governo nesta fase que tanto tu como o Miguel foram notando de ser de maior imprevisibilidade e instabilidade? Eu creio que será, e não querendo estar a dizer mais do mesmo, mas creio que será mais do mesmo, não é? Vai continuar nessa senda de estar atento, de estar a acompanhar, de anotar os assuntos e levá-los ao Primeiro-Ministro, mas em termos de pressão pública, eu creio que será uma das últimas preocupações de Luís Montenegro nesta altura, até porque o poder do Presidente da República nestes próximos meses, acima de tudo, é o da palavra, e António José Seguro também não tem feito por usar da palavra assim tanto, e por isso creio que a ser uma preocupação será mais para o fim do ano, quando entrar a conversa do Orçamento do Estado. Depois de um Presidente imperativo temos um Presidente mudo. Mais tímido. A primeira parte da Vichy Soase tem de terminar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Bruno Ventura, líder da distrital do PSD Lisboa.